Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre mercado do boi gordo, entender o que está acontecendo, o que está para acontecer nesta semana, então última semana do mês de fevereiro. E para a conversa eu chamo o Iberville Neto, que é médico veterinário e diretor da HN Agro. Iberville, seja muito bem-vindo. Olá, Letícia. Olá a todos. É um prazer, Letícia. Prazer é todo meu. E antes só da gente começar a conversa, eu queria falar com você que está do outro lado da tela, você que está nos acompanhando aqui, seja pelo site do noticiasagricolas.com.br ou no nosso canal do YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Lembre-se que o nosso canal de comunicação com você está aberto, então pode mandar suas perguntas sobre o mercado do boi gordo para o Iberville. A gente vai levando essas perguntas mais para o final do nosso bate-papo. Lembrando sempre de falar de qual cidade e estado você está falando. Pode mandar também as informações de como que está o preço da arroba aí na sua região, preço das categorias de reposição, para a gente enriquecer a nossa conversa sempre com bastante informação. E, Iberville, eu já começo te perguntando, finaleira de fevereiro, o que a gente pode esperar nessa virada para março, que já tem o carnaval? Como é que deve ficar a questão do escoamento das carnes? Porque na semana passada uma lentidão deu uma pressionada nos preços, principalmente dos cortes de traseiro. O que a gente deve ver agora para essa semana e próxima? Isso, Letícia. A gente está com um cenário de escoamento que tem deixado a desejar, mesmo considerando que é uma segunda quinzena, né? Segunda quinzena é tipicamente um período de escoamento mais lento, mas o escoamento a gente pode dizer que ele tem trabalhado fraco, né? Quando a gente fala de oferta, ela veio um pouco acima do que vínhamos esperando. Ela tem trabalhado, quando a gente pega a oferta de fêmeas em janeiro, agora ela veio um pouco acima do mesmo período do ano passado. A nossa expectativa é de uma redução de oferta de fêmeas ao longo do ano, mas ela ainda não vem se confirmando. E agora pensando, voltando para o curto prazo, pensando na próxima semana, a gente tem o carnaval. O carnaval não é classicamente um período ali de grande consumo de carne, mas sempre tem uma melhoria. Não é que nem o Dia das Mães ou as festas de final de ano, mas acaba que existe esse efeito positivo sobre o escoamento, na nossa visão. E paralelamente a isso, a gente tem alguns dias a menos de negociação, alguns dias a menos de abate. Então isso deve gastar um pouco de escala e gastar um pouco de oferta, de disponibilidade de carne no atacado. E logo na sequência do carnaval já vem ali o pagamento dos salários. Então, na nossa visão, o começo de março ele pode ser de consolidação ali de um fundo para esse mercado, pelo menos agora nesse primeiro trimestre, né? E aí, claro que a gente vem depois de olho na chegada da seca, mas se a gente tiver uma diminuição da oferta de fêmeas começando a acontecer, historicamente a chegada da seca costuma ser menos pressionada em anos de retenção. Ainda não temos essa virada de chave, cabe esse destaque, mas é importante de ponderar isso. Se as fêmeas saírem da jogada nos próximos meses, o final de safra costuma ser menos pressionado. E aí, Iberville, eu te pergunto, só rebobinando um pouquinho a fita, né? Falando desse escoamento um pouquinho melhor das carnes durante esse período do carnaval, logo em seguida já cai ali a massa salarial. Isso é o suficiente para estancar esse movimento baixista ou dá para dar ali uma subidinha nos preços da arroba? Qual que é a leitura que você faz disso? Letícia, como a gente está num momento que existe pasto, né? Existe o cenário de pastagens, ele está bom, via de regra. Claro que sempre quando a gente fala que o cenário de pastagem está bom, às vezes um produtor vem lembrar da cigarrinha, vem lembrar da lagarta, etc. Isso são as realidades regionais. Mas via de regra a gente está falando do cenário de chuva, cenário de época de safra. Então, se a gente efetivamente tiver uma redução de oferta, uma redução dessa pressão, que o mercado encontre esse piso, dele virar de um mercado sustentado para um mercado um pouco mais firme não é tão difícil. Por quê? Porque a hora que o clima do mercado começa a mudar, o pecuarista consegue segurar um pouco esse gado. Então, acaba que a nossa expectativa seria o mais provável desse mercado estar encontrando um piso. Agora, entre ele encontrar um piso e ele começar a firmar, é uma linha muito tênue nesse cenário que o pecuarista pode reter esses animais. Né? E aí, então, olhando para esse cenário da possibilidade de retenção também,
já engatando nessa deixa que você que você permitiu aqui da pergunta, Iberville, como é que estão a questão das pastagens? Agora há pouco eu estava falando um pouquinho sobre clima, região centro-oeste deve voltar a ter chuvas, região sul deve voltar a ficar mais seca, com temperaturas mais elevadas praticamente por todo o Brasil. Como é que fica essa condição para o pecuarista que está espalhado para o Brasil, que está nos assistindo aqui no Notícias Agrícolas? Letícia, em termos gerais, a média, né, a gente está com um cenário de qualidade de pastagens bom aí, Brasil afora. Claro, quando eu digo bom, eu estou dizendo em relação às chuvas que vieram e essa recuperação de pastagem. Se a gente voltar um pouco e trabalhar isso de maneira um pouco mais estrutural, a gente teve alguns. O ano passado foi muito feio de chuvas, Brasil Central, Centro-Norte, porque a gente teve o El Ninho. Agora a gente ainda está num período estamos com o Laninha e provavelmente evoluindo para um cenário de neutralidade. Mas o El Ninho do ano passado, ele atrapalhou muito a qualidade das pastagens. A gente tinha muito gado ali, uma pressão de lotação grande. Isso acaba afetando. A gente tinha pouco preço nos últimos anos e uma pressão de lotação grande em decorrência da seca e do volume de gado que estava disponível. Então isso propicia até a chegada, o aumento importante de daninhas, né, de plantas daninhas. Então nesse aspecto a gente tem uma situação que as pastagens elas precisam de um certo cuidado. Agora pensando em chuvas, o que aconteceu nos últimos meses, aí a gente está falando de um cenário médio aí de boa capacidade de suporte o suficiente para que o produtor consiga reter esses animais se ele achar que é interessante, tanto por uma expectativa, às vezes, de um mercado mais positivo ou por estratégia da própria fazenda. Agora, para esse ano, pensando nos próximos meses, como você bem ponderou, o cenário deve ser pelo menos no curto prazo, a gente está ainda num cenário de laninha, indo para neutralidade, mas esse cenário de laninha, ele tende a gerar chuvas um pouco acima da média na região central e norte, nordeste, e um pouco abaixo da média na região sul. E aí, quando a gente fala de região sul, a gente já está pensando também em safra da Argentina e a coisa toda ali relacionada, principalmente com impacto sobre o cenário de soja. Tá? Só que o cenário de soja, globalmente, ele não está apertado, então, no momento, não é algo que, na nossa visão, deva mudar muito o cenário global. Já que estamos falando disso e já que a gente também está falando ali de uma pré-entrada da época de seca, Iberville, eu queria saber da relação de troca entre o boi gordo e entre milho e farelo de soja, já que então a gente fala também dos principais componentes aí da nutrição dos animais, que vai suplementar, portanto. Vamos lá. O farelo de soja eu não estou com ele na manga aqui, Letícia, mas ó, a soja, por exemplo, se a gente pegar uma soja comparação anual, o grão mesmo, e a correlação do grão com a soja é altíssima, a gente está falando aqui de uma soja em fevereiro de 25, 11,5% superior a fevereiro de 24, referência Paranaguá aqui, CPEA. Tá? Mas a gente está falando de preços mais comportados nesses 3 últimos meses. A gente teve uma média aí na casa de 140 em dezembro e o mercado tem voltado nesses 2 últimos meses. Quando a gente fala do milho, o cenário do mercado do milho ele vem com altas mensais há 7 meses, com exceção de dezembro. Então, dezembro o milho cedeu um pouquinho e em todos os outros meses o mercado vem evoluindo. Então, lá atrás, o que aconteceu? O boi subiu mais forte que o milho, a gente chegou a relações de troca historicamente altas, e mais recentemente o boi deu uma freada, uma esfriada, né? E o milho seguiu a toada. Agora, ponderando aqui quanto à relação de troca, deixa eu só encontrar a minha colinha aqui, mas a gente está com 7,4% de aumento na relação de troca fevereiro 25 na comparação com fevereiro 24. Referência CPEA para São Paulo. A gente está falando de 4,1 sacas de milho por arroba, na média parcial de fevereiro, frente a 3,8 sacas no mesmo período do ano passado. Tá? Só que nos 3 últimos meses essa relação vem encurtando. Ela chegou a ser de 4,6 sacas em novembro do ano passado, que o boi tinha subido, ainda não tinha dado aquela patinada, aquela escorregada que deu no final do ano, aquela devolvida, né? Porque a gente teve uma alta muito forte também. Então, naquele momento, a relação de troca chegou a 4,6. Agora está em 4,1. É uma relação de troca boa. Se a gente pegar uma média histórica aí, desde
vamos dizer, uma média histórica dos últimos 8 anos, 9 anos, a gente está falando de 3,9 sacas por arroba. Então o cenário está melhor do que a média histórica, apesar de ter voltado um pouquinho. E, Beville, também já olhando para essa, um pouquinho mais para frente, né, questão de reposição, como é que estão os preços? A gente está olhando um pouco para frente para o confinamento. Eu quero saber relações de troca também com o mercado de reposição nesse momento. Bom, Letícia, pegando aqui uma referência, o que aconteceu em 12 meses? Fevereiro. Boi gordo subiu 35%, boi magro subiu 37,6% e bezerro 37,9%. Então, na comparação anual, a gente teve uma pequena diminuição da relação de troca, uma perda de poder de compra para quem vai fazer essa troca, mas a gente está com todas as categorias aqui com uma alta forte na comparação anual e algumas categorias mais próximas à terminação, dependendo da praça, nessas últimas semanas, elas sentiram um pouco mais a pressão observada para o boi gordo. Quando a gente fala das categorias mais jovens, em geral elas são mais resilientes, porque tem mais tempo do bezerro até se tornar um boi gordo, né? Então isso costuma, quando a gente tem uma pressão mais forte no mercado do boi gordo, isso costuma ter menos impacto nas categorias mais jovens. Claro que se essa pressão continua por muito tempo, esse cenário vai contaminando tudo, porque acaba afetando a avidez ali do comprador de reposição. Mas pensando também que a gente não está na época de desmama ainda, essa época de desmama costuma acontecer março, abril, na maior parte das regiões, a gente está falando de um mercado que ainda vai mostrar a sua cara de maneira mais clara nesses próximos meses e acreditamos que seja um cenário positivo para preço de bezerro ao longo do ano, assim como acreditamos para as outras categorias, sim. E, Beville, preços da arroba. A gente viu aqui em São Paulo essa pressão um pouco mais baixista, derrubando um pouco ali os volumes de negócio, perdão, os patamares de preços. E a gente viu também na semana passada essa pressão se espalhando para alguns estados que não estavam ali tão pressionados pelos frigoríficos, né? Os pecuaristas ainda estavam conseguindo jogar um pouco o jogo com os compradores. Como é que a gente inicia essa semana ou qual é a previsão dessa semana, então, para vários estados, as principais praças produtoras, se assim a gente pode dizer, já que segunda-feira é um dia um pouquinho mais tranquilo de negócios, mas já dá para ter uma leitura baseada no que a gente viu semana passada? Letícia, o cenário Brasil afora, ele está sentindo essa pressão que veio sendo observada em São Paulo. A gente tinha Mato Grosso segurando as pontas de maneira mais destacada frente a outras praças, né? Mas também cedeu um pouco nas últimas semanas aí. A gente está com uma referência, usando aqui a Datagro como referência, um 308 para Mato Grosso, 315 para São Paulo no fechamento da última semana, né? Mato Grosso do Sul, ele veio pressionado antes que outras praças, né, ao longo desse começo de ano. Ele trabalhou mais forte ao longo de boa parte do ano passado e agora ele cedeu um pouco antes, mas as demais praças, com exceção de Mato Grosso, elas meio que voltaram ali para um certo equilíbrio quando a gente pensa em preços frente a Mato Grosso do Sul, frente a São Paulo, né, que seria um preço em Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, mais ou menos ali brigando entre si e com algum deságio frente ao preço de São Paulo, né? Aquele cenário de diferencial de base positivo, ele não tem sido observado quando a gente considera médias. Mato Grosso ocorrem negócios encostados ali em São Paulo, mas referência a gente está falando de um diferencialzinho de base, sim, mais curto que de outras praças, o que já é algo diferente. Mato Grosso, Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, historicamente tem preços maiores que o de Mato Grosso, mas esse cenário de exportação da carne sair direto do interior do Brasil para fora, isso deu uma mexida nos diferenciais de base nos últimos anos, né? E a questão das escalas de abate, Beville, já que a previsão é que semana que vem, né, com o carnaval, mês de março, de uma forma geral, né, a gente tem ali um mês um pouco mais enxuto, né, em dias úteis. Eu queria saber como é que estão as escalas de abate para essa semana também nessas principais praças, em média.
Média, a gente está falando de em torno de 7 dias aí para falar de um cenário geral de escala de abate, que é uma escala de abate que permite que o frigorífico teste o mercado, permite que o mercado continue nessa toada um pouco mais baixista, só que, como a gente comentou, nós temos o carnaval adiante. Então, na nossa visão, assim como aconteceu no final do ano, que a gente teve, claro, guardando as proporções, que o final do ano é um período mais prolongado, mas os frigoríficos entraram ali na segunda quinzena de dezembro com programações a perder de vista. E aí isso foi consumido, essa programação foi consumida muito rapidamente ali na segunda quinzena, né? Então nós acreditamos que, guardadas as proporções, haja algum gasto dessas escalas de abate nesses próximos dias aí, ou, na verdade ao longo da próxima semana, que é uma semana de carnaval, de menor volume de negócios. Acreditamos que isso possa se somar a um escoamento um pouco melhor, a abates em algumas situações um pouco menores, isso dá uma equalizada e dá uma enxugada nesse mercado, e isso pode ser um início aí de virada de chave para o mercado dar uma firmada. Na nossa leitura, pode ser o momento do mercado encontrar essa sustentação. E por falar em Hoje, escoamento, perdão, pode continuar. não, não só para concluir, Letícia, isso aqui, vamos dizer, a gente está rodando, trabalhando com essa expectativa para esses próximos dias, para a semana que vem. Hoje, no fechamento da última semana, o mercado, a cara dele, ela segue de pressão de baixo. Só para a gente não. É a nossa expectativa, trazendo um pouquinho o que a gente espera para a próxima semana, mas hoje o mercado ainda segue pressionado, tá? E Beville, em relação ao escoamento ainda, como a gente está comentando, né, aqui no mercado interno as coisas ainda andam um pouco devagar. Eu queria saber das exportações, quais são as previsões para esse mês de fevereiro. Hoje, segunda-feira, dia 24, a gente tem divulgação de mais uma semana, um balanço ali da Secretaria de Comércio Exterior, da SECEX, mas ainda não é o fechamento do mês de fevereiro, que deve ocorrer então só na próxima semana. Então eu queria saber de você quais são as expectativas para esse mês de fevereiro, dentro da média, algo um pouquinho mais elevado, qual que é a leitura? Letícia, quando a gente fala dos dados disponíveis até a segunda semana, a gente está falando de uma evolução de 6,2% na comparação da média diária em volume, na comparação com o mesmo mês do ano passado. É uma média diária de, arredondando aqui, 10 mil toneladas por dia. Então, é uma média diária que, historicamente, ela é muito interessante, e eu não acho que a gente deva ter um arrefecimento desse ritmo, não. Eu diria que para os próximos dados divulgados, a gente deva ter uma manutenção de um bom ritmo, até porque China vai voltando aos negócios, vai voltando aí a movimentação passado o Ano Novo Chinês, né? Então, existe esse cenário, se somando ao cenário de Estados Unidos comprando bem, e tudo isso, a gente tem um pequeno detalhe aí, que é o dólar, que está, olhando aqui, ele está 5,73 no momento, e isso perto dos 6,20, 6,20 e poucos que nós tivemos no final do ano passado, é um valor importante abaixo, é uma queda importante, mas quando a gente compara com a média do ano passado, com 2024 de uma maneira mais geral, nós exportamos o maior volume da história com patamares até abaixo desses 5,70. Então não dá para falar que a gente está falando de. Não dá para considerar que esse dólar seja impeditivo. Eu acredito que as exportações elas devam seguir positivas. As próprias projeções do USDA apontam aí para um recorde de embarques em 2025, e a gente acredita em algo nessa linha, sim. E, Beville, ainda falando de carne bovina, mas só tentando trazer ali um contexto um pouco mais global, a gente fala de China, que é um grande comprador de proteínas aqui do Brasil, um grande comprador de várias commodities agrícolas, né, por assim dizer. Leva o que dá e ainda mais um pouco, né? Saiu uma notícia hoje cedo na Reuters Internacional de que a China ela já não tem mais crescimento, não tem mais espaço para crescimento para consumo de carne suína, que é a preferida do chinês. E aí eu te pergunto em relação à carne bovina, como é que fica esse espaço para consumo da carne bovina, que foi algo conquistado ali um pouco durante a pandemia, um pouco antes até, né, durante a questão da peste suína africana, aquele auge, né, de 2018, e depois consolidado esse gosto pelo consumo da carne bovina durante a pandemia. Queria saber de ti também qual é a leitura que se faz, se para a carne suína já não tem tanto espaço mais para crescimento do consumo dentro da China, como fica para a bovina?
Letícia, na nossa expectativa, existe espaço para a carne bovina seguir ganhando espaço, sim. A gente teve aquele salto de consumo da carne bovina pelo surto de peste suína africana em 2018, 19, ficou até 21, 22 ali nesse problema, né? A recuperação de preços ali aconteceu em 2022, mais ou menos. Recuperação no sentido de queda, de volta de atratividade para esse consumo. Então, a nossa expectativa é de que haja espaço para a carne bovina seguir ganhando terreno no cenário chinês. O que nós temos na China é uma situação de crescimento um pouco mais calmo projetado, e aí eu estava pegando aqui os números do FMI, a projeção liberada agora em janeiro. A expectativa do FMI é que a China cresça em 2025 4,6%, frente a 4,8% de crescimento em 2024. Então a gente está falando de uma e 5,2 em 2023. Então a China ela está diminuindo o ritmo de crescimento, mas é um crescimento que quando nós temos 4,6% de crescimento no Brasil a gente comemora e solta fogos, né? Então não é que eles estão num ritmo fraco, eles estão mais calmos. E aí tem outra questão também que quando a gente fala de economia chinesa, a curva da população da China ela está começando a diminuir sua população. Então quando a gente fala de aumento de consumo de carne ou de consumo de qualquer produto, a gente tem a renda da população, o quanto essa renda está aumentando ou não, isso vai influenciar o meu consumo per capita, e o quanto de pessoas eu tenho para consumir, que vai influenciar, juntamente com o consumo per capita, o meu consumo global. No caso da China, a gente não está tendo mais esse crescimento de população. Então, esse crescimento de renda e a mudança de hábitos, a urbanização da população, o aumento de classe média, tudo isso vai na direção de um aumento do consumo de carne bovina na nossa visão. Então, na nossa visão, a carne bovina tem um horizonte muito mais promissor do que a carne suína. Eu estou pensando em variações. Uhum. Assim, a nossa visão é alinhada com isso que você comentou. Claro que a carne suína é muito mais consumida, mas a nossa visão, a carne bovina vai incomodar, vai continuar ganhando espaço. Se a gente pega antes de 2018, se a gente pegasse uma cesta de carnes, bovina, suína e de frango, a carne bovina representava alguma coisa em torno de 8% do que o chinês consumia. Depois agora isso dados de 23 ou 24, agora me falha aqui exatamente qual que é o ano, mas a gente está falando de 14% dessa cesta. Então, ela ganhou ali seus 6 pontos percentuais frente às demais proteínas, e mesmo, isso aconteceu mesmo já nos anos mais recentes, nos quais a carne suína já voltou para os seus preços baixos. Então, a gente está falando aí de uma carne que realmente caiu no gosto da população chinesa, inclusive com preços muito atrativos nesses últimos anos, tanto é que o consumidor, o produtor chinês, no caso, está até reclamando, e aí surgiu aquela conversa toda Da de investigação, né? investigação, Uhum. e a velha fumaça de sempre, que sempre surge aí nos mercados, né? Bevilha, a gente tem um comentário aqui, o Marcelo Rocha dando bom dia. Marcelo, muito bom dia para você também. Queria primeiro ressaltar aqui o elogio do Marcelo fazendo para você. Sempre bom ouvir o Iberville. É muito consciente em suas análises. Olha aí, Iberville, um elogio. Obrigado, Já Marcelo. segunda-feira chegando cheio de elogio aí. E o Marcelo pontua o seguinte, que devido às últimas chuvas, as condições das lavouras melhoraram na metade sul do Rio Grande do Sul, as pastagens também, porém o calor dessa semana fez com que a umidade se esvaísse. Então, essa condição que a gente tem para o Rio Grande do Sul, Beville? O Rio Grande do Sul, no cenário de Laninha, o Marcelo está até trazendo o dia a dia ali, né? Então, agrega no que a gente está falando, mas vai ao encontro do que se espera para um cenário de Laninha, que são temperaturas maiores, chuvas. Ele comentou que choveu, mas em média, chuvas um pouco abaixo da média, então isso acaba afetando. E aí, quando a gente fala de Rio Grande do Sul, mais ali para a região sul, né? Alegrete, por ali, que eu creio que ele esteja falando, Alegrete, Dom Pedrito, a gente está falando da região mais pecuária do Rio Grande do Sul, e mais ao norte, as lavouras ali, são regiões que têm o milho safrinha, o milho primeira safra como muito relevantes também, juntamente com a Argentina, etc. Então isso tudo vai deixando esses mercados mais ariscos, principalmente quando a gente fala de milho. Quando a gente fala de soja, o cenário global tá mais pesado mesmo, mas o milho tem respondido tanto ao atraso de plantio da segunda safra em Mato Grosso, que
Nas últimas semanas, o produtor mato-grossense fez um belo de um trabalho e correu atrás, e a gente já está falando de números próximos à média, mas também tem a primeira safra ali no Rio Grande do Sul, que também é importante. E depois a safrinha do Paraná, o, se o Laninha persistir, mas as projeções apontam que ele deva perder força e deva ir para o cenário de neutralidade, o que já é alguma coisa mais neutra. Neutralidade, obviamente. Perfeito. Iberville, muito obrigada pelas informações, meu caro. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Algo a acrescentar nessa sua análise muito completa de mercado interno e mercado externo? Eu acho que é isso, Letícia. Eu acho que a gente, apesar de ter esse aumento de oferta no começo do ano, a nossa leitura pro ano é de um ano de um início de redução de oferta e com exportações num bom ritmo, a gente tem menos carne para ser escoada no mercado doméstico, tá? É claro que temos muitos pontos a serem acompanhados do ponto de vista de economia, de poder de compra dessa população, mas se a gente tiver um escoamento bom e uma oferta um pouco menor, a tendência é que tenha menos carne para ser escoada. E isso acaba aceitando um pouco mais de preço. Perfeito. Iberville, muito obrigada pela sua participação. Você e todo o time da HN Agro são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos. É um prazer. Tá aí, então, estivemos com o Iberville Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, nos trazendo, portanto, o que nos espera para o mercado do boi gordo neste comecinho de semana, final do mês de fevereiro, vamos lembrar também. E o Iberville, ele destaca o seguinte ponto, que a gente tem ali, apesar de ser um final de mês, logo agora na semana que vem já tem a virada para o mês de março, temos o carnaval, temos também a entrada da massa salarial logo na primeira ali no comecinho do mês, e isso deve fazer com que deva haver um escoamento um pouquinho melhor da carne bovina aqui no mercado interno. Lembrando que na semana passada esse escoamento mais lento, ele fez com que cortes do traseiro bovino caíssem em torno de 5% em uma semana, ou seja, algo bastante preocupante, ainda que seja uma segunda quinzena de mês, que seja esperado que o consumo de carne bovina diminua um pouco, o patamar de 5% de queda, ele é um pouco exacerbado. E aí, segundo o Iberville, qual que é a leitura? O mês de março, menos dias de negociações, menos dias de abate, carne um pouco mais, escoamento um pouco mais corrido, vamos dizer assim, por causa do carnaval, apesar de não ser aquele período típico de melhores vendas, como a gente observa Dia dos Pais, Dia das Mães, por exemplo, final de ano com as festividades, mas é um período, sim, em que há um consumo considerável. Então, tem essa expectativa, mas isso não deve elevar os preços da arroba. Isso pode fazer com que se estanque esse movimento um pouco pressionado para baixo dos preços, ou seja, sem aumentos, mas também com ali aquela queda de braço entre pecuaristas e frigoríficos um pouco mais moderada. E já que a gente está falando de escoamento, estamos falando de preços, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos ver então como é que estão os preços da arroba do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira. A gente vê a tabelinha aí com quedas nesse momento. O contrato fevereiro, que logo mais sai da tela, a gente vê um recuo de 0,22%, com a arroba valendo R$ 312 redondinho. O março cai agora 0,35%, com a cotação da arroba em R$ 302,15. O maio, ele cede 0,29%, uma queda um pouquinho mais pronunciada de preço, para R$ 296,05. O referencial do boi gordo para o CPEA, ele está estável na casa dos R$ 314,20 por arroba no estado de São Paulo. E vamos trazer as informações da Agrifato Consultoria, as informações referentes ao encerramento da semana passada para o mercado do boi gordo, já que a gente só está começando essa semana de negociações para esse setor. Então, o que diz a Agrifato? A movimentação baixista no mercado do boi se intensificou na sexta-feira, dia 21, com a maioria das praças registrando queda na cotação do animal terminado. O destaque negativo foi para o estado do Pará, onde a arroba desvalorizou 1,25% no comparativo diário, sendo cotada a R$ 282,21 por arroba. Em contrapartida, o Mato Grosso apresentou uma valorização de 0,41%,
com o preço do animal atingindo R$ 308,62 por arroba, segundo a Agrifato Consultoria. Ainda continuando na análise da Agrifato, na B3, o cenário foi oposto, com os contratos encerrando o dia da sexta-feira em alta. O maior avanço ocorreu para o contrato de julho de 2025, subindo 1,18% e negociado com preço de R$ 309,60 por arroba. Ainda de acordo com a Agrifato, o cenário de oferta de fêmeas e a dificuldade de escoamento da carne perdura por mais essa semana devido à chegada da segunda quinzena do mês e uma ponta consumidora menos ávida, ou seja, tudo isso que acabou resumindo então a fala do Iberville casa com essa análise da Agrifato. Dessa forma, a alternativa encontrada foi prolongar as escalas de abate para tentar ajudar a oferta à demanda, ajustar, a oferta à demanda. A média nacional se manteve em 9 dias úteis na semana passada. Minas Gerais, São Paulo, Rondônia e Mato Grosso aumentaram as escalas também. A única praça que reduziu foi o Paraná, que recuou em um dia útil. As demais praças se mantiveram estáveis. E só recobrando o que o Iberville disse, de uma maneira geral, aqui no Brasil, as escalas de abate estão numa média de 7 dias úteis. Trazer uma outra informação para vocês a respeito da lei do autocontrole, aquela questão da fiscalização dos abates dentro dos frigoríficos, uma informação que parte da ANFA Sindical, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, que eles defendem o poder de polícia dos servidores e segurança aos consumidores. Então, o que diz a notícia aqui que tem tudo a ver com o que acontece dentro dos frigoríficos. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, ANFA Sindical, participará do grupo de trabalho que vai debater o credenciamento de empresas e profissionais para prestação de serviços de inspeção antemortem, e pós-mortem de animais destinados ao abate em frigoríficos. Aí a gente não está falando só de carne bovina, estamos estendendo para as outras proteínas animais, mas nesse caso cabe também, portanto, para a carne bovina. De acordo com a portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, o tema vai ser debatido em um prazo de apenas 30 dias. O texto que prevê a regulamentação da lei do autocontrole foi publicado pela pasta na última quarta-feira, dia 19, na semana passada, e foi recebido com preocupação pela entidade que representa os responsáveis por atestar a qualidade dos produtos de origem animal. O ANFA Sindical defende que a habilitação de pessoas físicas ou jurídicas para as inspeções seja limitada às atividades técnicas, instrumentais ou de mera verificação. Desde antes da sanção da lei do autocontrole, a entidade tem alertado para a necessidade de preservar a responsabilidade e o poder de polícia administrativa dos auditores fiscais federais agropecuários. Os profissionais de carreira, eles devem ser responsáveis pela auditoria das atividades de inspeção, garantindo a segurança e a qualidade dos insumos e alimentos consumidos pela população brasileira, além dos exportados para diversos países. Aí diz aqui uma informação, uma aspas, do presidente da ANFA Sindical, Janus Pablo Macedo. Abro aspas para o Janus, portanto. A auditoria e as atividades de polícia administrativa têm que estar nas mãos dos auditores fiscais federais agropecuários. O servidor é a autoridade que deve ser acionada em caso de qualquer anormalidade detectada nos estabelecimentos frigoríficos. Ocorrem problemas com animais, nas linhas de produção, possíveis contaminações ou demais alterações no processo que podem culminar, inclusive, na interdição deste estabelecimento. Essa atuação é isenta e segura, respaldada pelo Estado e é fundamental, segundo o Janus, para a garantia, da qualidade dos alimentos e, consequentemente, para toda a sociedade brasileira. O ANFA Sindical também se manifesta em relação à preocupação com o curto prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30, estabelecido pela portaria para as discussões do grupo de trabalho criado pelo Ministério da Agricultura. Além disso, ele não inclui representantes das diversas entidades envolvidas, como os sindicatos de agentes agropecuários e também dos trabalhadores dos frigoríficos, assim como ONGs de proteção animal, instituições de defesa do consumidor e Ministério Público, o que limita o debate democrático, segundo o ANFA Sindical, e plural sobre um tema tão sensível. O ANFA Sindical,
O ANFA Sindical ainda reafirma seu compromisso em participar ativamente do grupo de trabalho, concentrando esforços na garantia da manutenção do poder de polícia administrativa aos auditores fiscais federais agropecuários, assegurando que a segurança dos alimentos e a qualidade dos produtos brasileiros sejam preservados. Essas informações você encontra no site Notícias Agrícolas. E por falar em notícias agrícolas, a gente tem a nossa programação da TV Notícias Agrícolas acontecendo durante todo o dia, com informações fresquinhas para você, chegando aqui do nosso estúdio. Então, às 8 horas da manhã, começa o Bom Dia Agronegócio com a Carla Mendes, sempre com uma abertura de mercado bastante completa para você, produtor rural, seguir sendo o mais bem informado do Brasil. São informações que envolvem política, economia, agronegócio, entrevistas com pessoas importantes, nomes importantes do agronegócio brasileiro, e tudo isso muito bem amarradinho para que você possa tomar as melhores decisões para tocar ali os seus negócios durante o dia, ou seja, as primeiras informações do dia chegando fresquinhas para você, da nossa audiência do Notícias Agrícolas. Logo em seguida, às 9 da manhã, quem assume o estúdio é o Guilherme Dorigatti com Realidades das Safras. Aqui no Notícias Agrícolas, para além das divulgações oficiais de safras, de números e também expectativas, seja em escala federal, escala estadual, municipal ou até de consultorias, é aqui no Realidades da Safra com o Guilherme Dorigatti que você vê região a região, diretamente na fala dos produtores, o que está acontecendo em loco, ou seja, em cada ponto desse Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, sempre com entrevistas, imagens que você também pode enviar, é claro, para fazer parte também e contribuir com as suas informações. Às 10 horas da manhã nós temos a previsão do tempo também aqui nesse estúdio, sempre com um meteorologista de gabarito, trazendo as informações também de norte a sul e de leste a oeste do país, sempre com destaque para as principais culturas que são cultivadas aqui no Brasil sazonalmente, e também com uma interação muito bacana com você que está do outro lado da telinha, trazendo as perguntas dos internautas para que os meteorologistas, portanto, respondam como vai ficar o clima em cada região, de acordo, portanto, com quem nos assiste e participa também dessa conversa pelo chat. Às 11 da manhã eu assumo a bancada aqui, Letícia Guimarães, tocando o mercado do boi gordo, para a gente entender todos os dias com um analista ou um pecuarista ou um pesquisador diferente, para trazer pontos de vista sobre o que está acontecendo, quais são as dinâmicas do mercado, para que você possa formar a sua opinião, entender melhor como estão acontecendo as negociações no mercado do boi gordo e formar a sua estratégia, portanto, de compra ou venda. Ao meio-dia, a gente também tem entrevista de mercado. Hoje, por exemplo, o mercado do feijão, mas sempre um mercado diferente para que você também esteja ciente do que está acontecendo com outras commodities agrícolas. Pode ser mercado do trigo, mercado do arroz, pode ser também outras commodities como petróleo, por exemplo, ou pode ser a respeito de mercado financeiro, como o dólar. Mas, como eu disse, daqui a pouquinho você acompanha mercado do feijão por aqui, e nossa programação segue pela tarde afora. A gente tem podcasts originais aqui no Notícias Agrícolas que você pode assistir com vídeo no nosso site ou depois acompanhar nas principais plataformas de áudio à sua escolha, ou seja, aqui tem de tudo para você continuar sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, a informação agro relevante e conectada.